Agora sim, oficialmente, ao vivo, online, para todo o Brasil e o mundo. Boa noite, estou aqui com a Sig, da Le Petit, para conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, enfim, ideias, desafios como empreendedora. Sig, conta pra gente um pouquinho como é que começou teu projeto, conta um pouquinho da tua história como empreendedora, que momento tu tá agora. Então, fazem 8 anos, né? A empresa que eu trabalhava na parte de imóveis planejados. Eu gostava bastante dessa área, assim, sempre me identifiquei bastante. Mas a empresa tinha fechado e a minha irmã tinha saído do emprego dela em Passo Fundo também. Eu sou formada em design e a minha irmã é formada em direito. E ela trabalhava lá em escritório de advocacia, enfim. E daí a gente ficou nessa, tipo, e agora? O que a gente vai fazer da vida? E ela tava, tipo, voltando pra Erechim. Não sabia ainda o que queria, mas tava voltando pra Erechim. E eu já tinha uma pasta salva, assim, com um monte de bolacha, porque a minha mãe fazia bolacha na época do Natal, só e Páscoa, de vez em quando, assim. Então, eu fiquei pensando assim, será que eu falo? Daí eu falei, Misha, eu tava pensando nessas bolachinhas, não tinha ninguém que fazia nada parecido, não tinha nada em questão de... Tinha essas mais trabalhadas alemãs, assim, né? Quando viajava, via só, assim, mas tinha bem pouca coisa. E eu falei, será que a gente vai? E, sim, aconteceu o acaso de a minha tia, que tem um posto, né? Tem um café, e ela ofereceu pra minha mãe, que a minha mãe trabalha com confeitaria, então, na verdade, a gente sempre fez bolachinha desde uns 12 anos, eu lembro, assim, a gente fazendo bolacha. E aí eu ajudava a minha mãe, né, nas encomendas de doce, salgado, de tudo. Então, a minha tia ofereceu pra minha mãe pra servir o café. E daí a minha mãe falou, Sig, eu não tenho como, mas e se vocês fizerem, eles têm um espaço. Então ela nos cedeu uma cozinha no apartamento deles, né, enorme, assim, perfeita pra gente fazer bolacha. E a gente começou, assim, bem na época do Natal, então nosso público foi muito bom. E depois a gente começou a trabalhar com aniversário, casamento, né, e foi indo, eu fui pesquisando, na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, o Facebook tava começando, assim. Mas a parte empresarial ainda não bombava muito. Então a gente até tinha um perfil normal, não tinha página ainda, a página começou um tempinho depois, assim. Então a gente foi indo assim, foi no boca a boca e no Facebook mesmo, né? O Insta também tava bem no inicinho, então a gente postava assim umas fotos que hoje a gente olha, né, e dá risada, assim. Mas foi bem no boca a boca. E hoje a gente olha pra trás assim, até se admira, porque é um produto que as pessoas não têm uma necessidade, né? Não é uma coisa assim normal, né? Tu pensa em presente, tu não vai pensar numa bolacha, tu pensa em comer, né? É um produto diferente. Mas a gente foi adaptando, foi crescendo e a gente nem pensava nessa parte burocrática, assim, de documentação nem nada. E o nosso tio sempre vinha e falava, gurias, vocês têm que ir num contador e abrir a empresa. A gente não tinha ideia por onde começar. E ele sempre falava, gurias, juntem a papelada, eu vou com vocês no meu contador. E a gente ficava pensando, mas que papelada que a gente vai juntar? Juntar a conta de água, luz, porque isso... O que é papelada? Exato. E daí meu tio alugou o café para outra pessoa depois de, eu acho que uns 2 anos. E ele falou, gurias, eu vou precisar desse espaço, as pessoas querem usar esse espaço que vão alugar aqui. Então, vocês têm uns dias aí e tal para se mudar. E a gente foi procurar aluguel, era tudo, não era o que a gente precisava, enfim. E a gente encontrou um espaço que era muito grande, porque a gente precisava, mas o preço era bom. E a Michelle sempre teve esse sonho da casa de chá, assim. E ela, Sig, vamos tentar. Fiquei meio com o pé atrás, mas vamos, né? É uma ideia diferente, uma proposta diferente. Na época eu fazia a pós de arquitetura de interiores. Então eu fiz todo o projeto, usei o projeto para fazer o meu TCC da pós, assim. Então foi tudo bem pensado, bem conceitual, enfim. E daí começa alguma parte da nossa trajetória, assim, que não diria que são erros, né? Foram coisas que a gente realmente tentou, que não sei se posso dizer que não deu certo. Foram coisas que a gente teve que optar, né? Fazer escolhas. E, enfim, com a casa de chá, a gente começou num lugar, assim, tava super legal, tava bem... o espaço era pequenininho, eram poucas pessoas, a localização não era super central na cidade, mas deu certo, o pessoal ia lá, mas a gente se assustou demais. Assim, a gente não tinha muita noção de como funcionava o negócio, né? Então chegava muita gente
e lotava e as pessoas iam embora brabas, a gente ouvia elas falando, eu não vou voltar aqui, eu não vou ficar esperando na fila, e a gente realmente se assustou em pouco tempo, assim, porque ainda era novidade na cidade, né, na região tem uma casa de chá. Então, na época, vagou a sala da esquina, que era do mesmo proprietário, e ele nos ofereceu, e a gente meio no impulso, assim, de o que fazer, porque não tem tu ter certeza, né, do que vai dar, enfim. E a gente via que a gente tinha um público muito grande, né, pro local. Então a gente falou, tá, vamos, sem pensar muito, e acabamos indo. No fim, essa outra sala, a estrutura começou a ter problema, né, funcional, e daí a gente teve que procurar outro local de novo. A gente achou um local muito legal, né, que a gente gostava muito, mas na avenida era uma coisa que a gente realmente pensava. Mas a gente também tinha uma noção de tempo que a gente tinha para investir financeiramente nisso, né? Que a gente sabia do retorno, assim, até vamos tentar por mais tanto tempo ver que o retorno dá ou não. E questão de aluguel, funcionários, né? E o tempo que a gente ficava, né, envolvido na casa de chá, a gente realmente parou, repensou. A minha irmã estava grávida, então foi uma coisa que pesou muito, assim, a gente... Peraí, sozinha eu não dou conta. A gente fazia as bolachinhas ainda paralelo, e pra mim a bolachinha é uma coisa que eu preciso de muita calma, assim, de um tempo bem, né... É um negócio artesanal, né? É artesanal, exato. Então, assim, não tinha como, para porque tá cheia a casa, tem cliente, enfim, era uma coisa que realmente me conflitava muito, né? E no fim a gente pesou, assim, e viu que era um projeto legal, é uma coisa que eu acho que com alguns passos diferentes, ou, né, adaptando, daria certo, mas era uma coisa que a gente não estava mais disposta a arriscar e dedicar esse tempo, né? Então foi uma das coisas que a gente pesou bastante. Falei, não, peraí, a gente é empreendedora e acho que tempo de qualidade é uma coisa que a gente tem que prezar muito. Então agora tu vai ser mãe, tu precisa ficar tempo com a tua filha, que eu acho que é uma coisa muito importante, assim, a gente dedicar tempo pros filhos. Então, vamos repensar, e a gente resolveu voltar atrás, né? E até a minha irmã, ela tá muito insegura, assim, de o que vão falar. O que vão falar que a gente não deu certo, vão falar, né, tipo, a gente muda o nome de novo, porque agora o Le Petit ficou associado à casa de chá. E no fim foi, não, vamos, né, a gente mantém, a gente tem que ver o que é melhor pra nós. Eu sei que as pessoas gostam bastante, não querem perder esse espaço, mas a gente tem que pensar no que é melhor pra nós. Então foi um momento que a gente resolveu voltar atrás e voltamos ao estilo ateliê. Então a gente só trabalha com bolachinha decorada de novo, né? A gente teve um negócio muito maior, que era um faturamento muito maior. A gente chegou a ter 8 funcionários, então nós éramos em 10. E agora a gente voltou de novo para nós duas, né? E no meio disso ainda teve o projeto Misturinha também, né? Que tu nos ajudou, nos auxiliou bastante, que foi justamente de promover microempreendedores locais para eles terem essa experiência do que é começar uma empresa. Porque quando a gente pensa no produto, né? A gente não pensa no todo o por trás. Nessa parte de comida, principalmente, a gente vê muitas pessoas que elas não botam na balança tudo que envolve, né, o produto final. Então, tipo, agora que eu tô dando curso de bolacha, eu vejo muitas vezes elas assim, mas eu não tenho como vender isso por isso. Eu falo, mas se tu não vender, tu não vai ter lucro, então não vale a pena pra ti, né? Então a gente ainda vê as pessoas com muita dificuldade, assim, de conseguir visualizar o todo, né? Então a gente quis fazer esse projeto, que também, né, a gente foi adaptando, enfim, a gente também resolveu encerrar pra focar na nossa empresa, porque no fim a gente tava perdendo um pouco o foco também. Sim. Mas foram todas experiências muito válidas, assim, né, acho que tu acompanhou meio de perto ali, né, esse processo, e realmente foram coisas que nos fez crescer muito, né. Tem vários pontos que eu gostaria de pontuar do que eu ouvi de ti agora. Nossa, tem tanta coisa aqui pra detalhar. Acho que eu nunca te contei, né, toda... Não, assim, tu sabe disso. Nesse nível de minúcia de detalhes, não. E é muito legal ouvir tua história desde o fato da bolacha ser algo que vem de família, assim, uma coisa artesanal, de família, tradicional, até o ponto também da questão do crescimento, como que eu lido com o crescimento, isso também é bem interessante. E agora, mas duas coisas principais, assim, me focaram, eu tô fazendo essas entrevistas, né, com empreendedoras. E ontem, nas duas entrevistas, acabamos não abordando tanto essa questão das peculiaridades femininas, né? Por exemplo, tu cita a tua irmã, engravidei, e agora?
né? Então isso é um desafio que eu imagino que muitas empreendedoras devem passar. A minha mulher também, inclusive, ficou quase 2 anos sem costurar, porque a gente não conseguia se organizar no tempo para realmente... Porque o trabalho artesanal, ele demanda, que nem tu diz, né? Foco, atenção, dedicação, né? Então não é uma coisa industrializada que eu simplesmente posso terceirizar para outra pessoa, né? Então, me conta um pouquinho da tua percepção com relação a esses desafios peculiares e particulares, digamos, das empreendedoras. Então, eu já comecei, né? Eu acho que tudo que me fez impulso, assim, me deu impulso para eu nunca querer parar ou ver, assim, onde que ia, porque eu tive minha filha com 17 anos, né? Então eu já comecei a Le Petit, ela tinha 5 na época. Então, realmente é questão de... No fim, acaba sobrando mais, né, pra mulher. Eu tinha meus pais que me ajudaram muito, né? Mas a função toda sempre foi minha, né? De buscar, levar, ter que ir no médico, ter que ir, né, dentista, enfim, várias situações. Eu sempre falo que eu não sei como que é empreender como homem, porque nunca tive essa experiência e não foi nessa vida. Então, pra mim, sempre empreender foi, né, como mulher, assim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, é um impulso, né, uma força que te move muito grande, assim. Então, realmente, assim, a parte do empreender, de certa forma, te dá essa liberdade de tu fazer teus horários, né? Por exemplo, agora a gente tá atendendo só pela parte da tarde, então a minha irmã consegue ficar toda a parte da manhã com a filha dela, né? Foram coisas que a gente teve que pontuar e é uma questão também que a gente fica assim, mas não vai dar certo porque o horário do comércio é... Não, acho que a gente tá conseguindo mudar. Isso foi uma das coisas que eu sempre falo, eu tenho orgulho, porque com a Casa de Chá a gente conseguiu mudar um pouquinho dos hábitos, né, da nossa cultura local. Então, peraí, o atendimento tem que ser feito nesse horário. Por que eu vou ficar aberta desse horário se não compensa, se não vale a pena, se não vai ter clientes, né? Então, a gente consegue adaptar, né, um pouquinho conforme a necessidade. Eu acho que, no fim, dá pra encaixar tranquilo, né? É isso que eu fiquei pensando enquanto eu te ouvia, que um outro ponto que eu ia pegar aqui também, que me chamou a atenção, o que as pessoas vão pensar? A gente fracassou. E não, é bem pelo contrário. Lógico, bem pelo contrário. Cada pessoa tem a sua definição de sucesso e de fracasso. Mas quando tu fala que o empreendedorismo dá essa flexibilidade, por que não dar um passo atrás, se eu posso dar esse passo atrás? E vai ser um tipo diferente de sucesso. Ter tempo de qualidade com... Desculpa, a tua irmã tem uma filha ou filho? Filha. Uma filha. Com a filha. Né? Então, esse é um tipo diferente de sucesso. Então, ainda você consegue manter a tua atuação livre, né? Trabalhando com o que gosta, com aquilo que, né, vem desde a infância, lá, enfim, né? Com essa liberdade de tempo e flexibilidade da maneira de atuar. Então, como tu diz, tem como achar meio termo, né? E eu fiquei pensando nisso e me chamou muita atenção, porque tem pessoas que às vezes tem um negócio, que talvez não era o caso de vocês, mas que tem um negócio que tá fracassando, que tu vê os números não fecham, mês após mês os números não fecham. E não, mas eu vou continuar. E aí eu fico pensando a diferença entre persistência e teimosia. Né? Cara, será que eu não tenho que me distanciar, olhar um pouquinho de longe, olhar o macro, e aí, peraí, que decisão que eu vou tomar, o que eu vou fazer de diferente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito, ou as pessoas desistem, agora eu vou para outro ramo totalmente diferente, né? Tipo, não vou continuar com a mesma empresa, mudar um pouquinho, né? As pessoas, vejo bastante, assim, realmente a gente tem essa cultura de apontar o dedo e dizer, não deu certo, tenta outra coisa, né? E às vezes tu adapta, não é questão de não deu certo, é questão de, peraí, eu vou adaptar. E foi, né, o que a gente fez, a gente botou no papel e viu que no fim o que segurava as contas da Casa de Chá eram as bolachinhas. Então eu acabava trabalhando para pagar um aluguel que a gente, de um espaço que, né, não seria necessário se fosse lidar com as bolachinhas só, questão de funcionários, né, fora outras, né, várias coisas que vêm junto com o funcionário, né, que são vários encargos. Além disso, na área da alimentação tem várias burocracias também que, né, precisa de EPI, enfim, várias coisas que cada vez dificulta muito, né? Então, para nós, assim, realmente para mim não foi um fracasso, foi uma adaptação
E a gente teve um retorno de qualidade de vida, um retorno financeiro, um retorno muito, muito maior, assim, em pouco tempo, né? Sim. Então, assim, eu acho que é válido tu saber qual que é o teu limite, né? Saber assim, não, peraí, eu vou ter que dedicar alguns anos e nesses anos eu vou dar o meu melhor. A gente chegava a trabalhar 14, 15 horas por dia, ia pra casa, ficava no computador fazendo outras coisas, né? Sim. Então, a gente sabe que pra qualquer coisa que tu vai fazer na vida, até pra filho, né? Não adianta, nos primeiros anos do filho tu tem que estar ali 24 horas, né? Então a gente tinha essa noção assim, peraí, agora, não, nosso filho já devia estar caminhando sozinho, não tá, então... Sim. Só... Ah, tá. Caiu, então, por quê? Dá uma olhada, não, tem que despausar, peraí. Caiu, me derrubaram, cara. Me derrubaram. Estranho mesmo, saiu do... Insta. Cara, saiu tudo. Então tá. Menos mal. O nosso auxiliar técnico veio aqui nos informar que a live tinha caído, né? A câmera está virada para o outro lado. Então vamos continuar aqui, que eu cheguei a me desconcentrar quando o nosso tchau técnico. Valeu, obrigado. Onde é que a gente parou mesmo? Peraí, que agora eu também. Enfim, acontece. Não, a gente tava falando dessa questão de olhar e pensar, não, vou dar um passo atrás, questão enfim, de não né? se achar fracassado, né? Isso, e assim, eu tenho tomado muito contato recentemente com um empreendedor americano chamado Gary Vaynerchuk. E o principal lema dele, assim, o que ele, em cada vídeo, em cada podcast, em cada coisa que ele fala, não dê bola pro que os outros pensam. Não dê bola pro que os outros pensam. A gente às vezes acaba não fazendo as coisas com medo do que vão pensar. Exato. Né? Então, meu Deus, imagina a seguinte situação, digamos que por medo do que os outros vão pensar, vocês tivessem mantido toda a estrutura, etc. Daqui a pouco a tua irmã não ia passar tanto tempo quanto gostaria com a filha. Daqui a pouco ia estar devendo para um monte de fornecedor, né? Exato. Umas coisas que viram uma bola de neve que daqui a pouco não sabe mais como sair daquilo, né? Exato, e tudo isso por medo do julgamento alheio. Quando na verdade isso é muito fato. Talvez, digamos que tivesse sido um fracasso. Não deu certo. As pessoas iam falar um dia, 2 dias, uma semana, pronto, vai para outro assunto. Então, assim, cara, ninguém tem nada a ver com a vida da gente, né? Nesse sentido, assim, questão de julgamento. Então, o quanto a gente se trava e deixa de fazer as coisas por medo do julgamento ali. Porque vão falar isso, vão falar aquilo. Cara, dane-se, eu tenho que cuidar da minha vida. A gente se mudou, acho que é a 5ª vez desde que a gente começou, né? E, enfim, a gente tá num localzinho mais escondido, que até foi, né, a gente ficou com um pouco de receio também, né, por não estar na avenida, né, não ter uma vitrine, mas pra nós realmente a vitrine prejudicava a questão de luminosidade, né, o nosso produto acabava sendo afetado. Mas a gente ainda ouve muito assim, vocês se mudaram de novo! E eu falo assim, a gente se mudou, a gente tá num espaço bem melhor, agora tá realmente adequado às nossas necessidades, porque também a gente também ficou com isso, né, e aí, a gente vai acabar a casa de chá, a gente tentou o projeto Misturinha, e a gente vai pagar um aluguel absurdo, por quê? Né? Não tem porquê, assim, a gente manter um espaço que a gente não precisa, que não é adequado, enfim, então foram escolhas, assim, que a gente ainda repercute, né? Já fazem 2 meses, mas ainda é muito recente, assim, e provavelmente vai ficar mais um ano vindo pessoas, né? Vocês se mudaram de novo, não achava vocês, enfim. Mas é uma coisa que eu ouvi muito também, assim, a questão de que o americano, a questão de ser empreendedor e ser empresário, eles apostam muito mais em quem já falhou várias vezes. Sim. Né? Então quer dizer, não, se tu já quebrou 5 vezes, então a chance de a tua empresa dar certo agora é maior. Né? Tu já sabe onde errou, agora...
as pessoas têm muito medo e acabam desistindo, às vezes, né, do sonho, desistindo do que faz. Né, é muito mais interessante daqui a pouco tu ter um monitoramento consistente do teu negócio, pensar, estou fazendo isso, tá legal, beleza, continua, não tá legal, beleza, vamos mudar, do que daqui a pouco, não tá legal, mas vamos tentar mais um pouco, não tá legal, mas vamos tentar mais um pouco, não tá legal, não tá... Aí chega num ponto que tu simplesmente fala, não quero mais, não tem mais condições. Então, eu particularmente acho bem legal, no teu lugar, talvez, se alguém, vocês mudaram, sim, a gente não tem medo de mudança. Sabe? A gente muda quando é necessário. Exato. Né? Então bem legal isso. E uma outra questão, assim, até no começo da tua fala, me chamou a atenção pra gente resgatar isso. Tu falou agora que vocês estão num lugar mais escondido, digamos assim, as pessoas tinham dificuldade de achar. Mas hoje a gente tem redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Como é que isso ajuda vocês no dia a dia? Então, eu acho que é fundamental e sempre foi, né? Como eu te falei, a gente começou e toda a nossa repercussão foi pelo Facebook. Até hoje a gente vê várias, estão cortando, algumas ferramentas estão limitando os acessos, né? E a gente tem uma página de 10 mil seguidores, né, orgânicos, totalmente, né? A gente patrocinou pouquíssimas vezes, é uma coisa que a gente deveria fazer até, né, estudar um pouquinho mais. E é uma coisa que a gente está nesse passo agora de focar mais nisso, de fazer mais catálogos, enfim. O nosso produto é artesanal, mas a gente precisa ter essa forma de chegar nas pessoas, né? Então a gente quer fazer mais personalizados, enfim, mas as pessoas querem ver, né? Certo. E eu acho que a internet hoje em dia é realmente quem não se adaptar vai falecer, né? Sim, não tem certeza. como tu se manter com um negócio sem isso. E pra nós, justamente, a gente tá nessa nova fase. A gente vende muito mais para fora, vendas mais significantes para nós, do que manter um ponto, né, aberto em horário comercial e vender pouquinho, né? Então, assim, a gente consegue render muito mais, né? E as vendas pela internet só tendem a melhorar. E também tem essa questão de, hoje em dia, as pessoas quererem saber muito quem está por trás, né? Não é mais o teu produto. Sim. É quem tu é como que é a tua vida, quais são teus valores, né? Então a gente tá tentando se adaptar, né? A gente tem um pouco de vergonha, ainda tenho vergonha de estar aqui assim, né? Mas já dei várias entrevistas, continuo meio travada, mas eu sempre falo, não vou dizer não, porque a gente precisa se adaptar, a gente precisa botar a cara a tapa, né? E falem bem ou falem mal, isso vai repercutir. Então, eu vejo já um engajamento muito maior, né? Quando eu falo qualquer coisa, né? A movimentação nas redes aumenta muito. Então, é uma coisa que estamos tentando ampliar cada vez mais. Só para desambiguar aí pro pessoal que não é muito familiarizado com termos da internet, orgânico significa que não foi pago, não foi pago, né? Aí a Sig falou a gente patrocinou pouco. Patrocinar não significa, né, que a novela anterior falava de influencer, não sei o que e tal, e falava de comprar seguidores. Patrocinar posts não é necessariamente comprar seguidores. Patrocinar posts é você dizer assim, Facebook, eu quero que esse post apareça para mais pessoas. Exato. Comprar seguidores aí é furada mesmo, é um negócio que uma coisa que não adianta tu ter também um número muito grande e aquilo não se converter em vendas, né? Exato. Então a gente sempre pensa nessa parte também, não adianta, né, tu investir numa coisa que no fim vai ser só um número ali, né, que não vai... Não, com certeza, mas agora voltando pra essa questão, né, que tu falou de mudar o foco, né, digamos, de ter uma casa aberta em horário comercial para vender mais para fora. Isso é muito interessante porque realmente acho que algo que é bastante marcante da tua história, do teu negócio, é essa coisa de estar sempre atento para o que está funcionando e o que não está funcionando. Isso é uma coisa que falta muito nos negócios hoje em dia, de ver assim, não, peraí, vale a pena eu fazer isso ou fazer isso? Fazer aquilo ou aquilo outro, né? Botar na balança, né? Exato, botar na balança, testar, ver se deu certo, deu errado. Se deu errado, aprende com o erro. Se deu certo, aumenta, né? Isso que é o que a gente chama de pensamento estratégico, né? É ter uma visão estratégica, pensar quem que é meu público-alvo, né? Quem são as pessoas que compram de mim, elas estão comprando para quê, qual é a finalidade dessa compra, é um saquinho de 10 bolachinhas para dar de presente, ou é 50, 200 bolachinhas para uma festa, né? Como é que vocês fazem esse controle, essa avaliação de como que vocês tomam essas decisões, digamos assim, do então, impacto realmente foi muito na tentativa. Eu, assim, foi uma das coisas que eu sempre pensei muito assim, tipo,
eu acho que a gente tem um sistema muito engessado, essa questão do horário do comércio, por exemplo. Eu trabalhei em locais que eu chegava e falava, tipo, pro meu chefe assim, não adianta eu estar aqui, eu não tô me pagando, né? Isso não tá sendo bom pra ti, não tá sendo bom pra mim. Então, tipo, eu tive um chefe que ele é consultor do Sebrae ainda na questão de marketing, e ele sempre nos impulsionou muito e ele sempre, sabe, fazia a gente pensar, assim. Então, a gente tinha um caminho bem aberto de comunicação, foi um ganho muito grande. Eu trabalhei, acho que não chegou a dar um ano, né? Mas ele me deu uma visão muito boa, assim, do que é negócio, e como ele trabalhava bastante com palestras fora. Então, eu já comecei a ver, realmente, Erechim ainda está muito engessado em alguns padrões, e tu vê lojas abrindo sábado de tarde porque, né, o sindicato diz que tem que abrir, e, né, quando a gente está do outro lado e a gente vê, tô aqui, não funciona, tô pagando um monte de funcionário, não tô me pagando, enfim, né, tu começa a ver que tu pode, né, principalmente essa parte de a gente voltar a ser, né, ateliê, foi a parte de, peraí, não, a gente faz o que a gente quer, vamos ver se a gente realmente tem público, né, isso não vai nos afetar. E a questão de tentar também, assim, a gente sempre foi adaptando. A questão de ter produto à pronta entrega artesanal também é um risco, né? De variedades também, de quanto mais variedade tu tem, mais o cliente fica em dúvida. A gente ainda tem um pouco de dificuldade das pessoas verem o valor no trabalho artesanal, né? Mas eu realmente acredito que se tu faz um bom trabalho, né? Se tu consegue passar para a pessoa, e essa parte do artesanal, cada vez mais tu tem que mostrar o processo, né? Porque às vezes a maioria das pessoas me vê fazendo bolacha e fala, é super fácil, olha que legal, né? Então, quando eu dou curso, assim, eu já tento diminuir as expectativas ao máximo das minhas alunas, assim, porque elas vão se frustrar, né? Porque todo mundo olha um tutorial na internet e pensa, eu vou fazer isso, né? Então, mas é muita tentativa, realmente Eu ia justamente fazer uma brincadeira com isso, né? Que talvez as pessoas não valorizem, porque olha teus stories lá, tu faz parecer fácil, né? Olha assim, isso aí me dá um negócio, eu faço igual, né? E aí, até o Marcel comentou que uma vez ele foi fazer, tipo, pedir desculpa, né? Assim, de todo... Desculpa, porque eu achei que era fácil, mas não é, né? Tem todo um trabalho pra fazer, né? É dedicação, mas ao mesmo tempo, assim, o meu trabalho ainda não é o que eu quero, onde eu quero estar, né? Então, a gente tem profissionais excelentes hoje nesse mercado, né, de bolachas decoradas, mas lá pra cima chamam de biscoito, eu chamo de bolacha. Mas são coisas que realmente nosso valor ainda é abaixo, né, de grandes centros, assim, mas as pessoas vão valorizando, sabe? A gente vai adaptando, vai mostrando o processo, as pessoas vão entendendo. Eu ainda trabalho numa quantidade grande de produto, né? Mas com o tempo, né, eu pretendo diminuir e aumentar a qualidade, né? Porque as pessoas ainda se encantam bastante, assim, de, é lindo, mas a gente que vai nesse mercado, a gente sabe que tem... Tu sabe que pode ser mais, exato. Sabe que dá pra fazer mais ainda, né? E pensando nessa questão, né, das decisões estratégicas que a gente toma, me veio também algo que às vezes foge na percepção da maioria dos empreendedores, porque muitos não fazem um controle, né? Tipo, quanto que entrou, quanto que saiu, e no final das contas, assim, tem algumas pessoas que eu acredito que talvez não tenham uma consciência tão definida da diferença de faturamento para lucro. Nossa, eu faturei tanto esse mês. Tá, beleza, mas depois das contas, exato, quanto que te sobrou? E às vezes tu olha, não, mas olha só, uma casa de chá tem um faturamento X. Tá, mas e quanto tem de gasto? Tem Y, e aí me sobra Z. Tá, e se a gente transformar isso em ateliê, quanto que vai ser o faturamento e o custo vai ser reduzido? Daqui a pouco, às vezes, o lucro é até maior, né? Foi até por exatamente isso o que a gente fez. Foi? Foi exatamente o que a gente fez, assim, é botar no papel e... Não, exatamente. E esse é outro motivo por que a gente não tem que se importar com o que as pessoas falam, porque daqui a pouco, fracassou. Cara, mas eu tô lucrando mais, exato, que fracasso é esse, né? Então, tô lucrando mais, tô tendo mais tempo de qualidade. Mais qualidade de vida, Então, mais qualidade de vida. Então, realmente, se a gente dá muita bola porque as pessoas falam, aí realmente a gente está inviabilizando o nosso projeto, né, como empreendedor. E a parte do artesanal, eu acho que principalmente, assim, as pessoas não querem parar. É prazeroso estar ali fazendo a bolachinha, ou tá costurando, ou tá, né?
e as pessoas não param para pensar no planejamento, né? Então, tipo, eu tenho que parar um dia da semana, ver o que eu preciso comprar, ver o que eu preciso postar, ver o que eu preciso enviar para os meus clientes, né? Então, eu tenho a minha irmã que me ajuda com toda essa parte, né? Sem ela, não conseguiria, ela faz toda a parte de embalagem também, né? E responder as pessoas nas redes sociais, que perde um tempão. Claro. Mas essa parte do planejamento é fundamental. Então, se tu... eu gosto muito de costurar, eu gosto muito de pintar, bordar, fazer o que for. Se tu não parar, saber quanto vale o teu tempo, principalmente, não tem como dar certo, né? Porque realmente o valor tá no teu tempo. Uhum. Então, mas não vão pagar isso. Ok, mas se não vão pagar, não faz, porque tu vai... Então vai trabalhar em qualquer outro lugar, tu vai estar ganhando, né? Sim. Então, essa é uma mentalidade que a gente ainda tem que, né, mudar muito, mas eu acredito que também tá se encaminhando. Beleza. Essa questão do planejamento, né, é algo fundamental, né? E dizem que para cada hora que tu investe, né, para planejar, tu economiza 4 horas de trabalho. E as pessoas dizem, não, eu tenho que trabalhar. E aí me vem muito uma imagem assim daquela pessoa se debatendo, né? Tá fazendo um monte de... tá espalhando água, mas tá nadando? Não tá, né? Então o planejamento permite que a gente consiga trabalhar de uma maneira focada, de uma maneira que amplifica, né, e otimiza os resultados. Mas pegando uma carona no que tu já deu uma pincelada, com o perdão do trocadilho, falando de pintura, de costura, etc. Que dicas tu dá para pessoas que, além do planejamento, tem mais alguma dica, alguma sugestão, algo que tu entende como importante para quem trabalha nessa área do artesanato? Eu acho que realmente tem que estar disposto a tentar, né? Saber o limite, botar no papel tudo que for fazer, tem que ter ali, né, claro, porque às vezes eu era muito essa pessoa de estar ali me debatendo, né? O Marcelo sempre falava para mim, se tá em movimento não quer dizer que tu tá indo para frente, né? Então eu vivia estressada, e eu sempre fui muito de pensar, eu sempre ficava pensando, não, mas a hora da minha bolacha custa tanto, eu sempre ficava calculando tudo, mas não botava no papel. E foi quando eu botei no papel que eu parei e visualizei, né? Quando tu visualiza de fora, assim, tu consegue enxergar um pouquinho melhor, né, o que tá rolando ali. E a questão, acho que, de se dedicar, estudar, trocar ideia, não achar que as pessoas são concorrentes, sabe? Acho que só nasceu pra... Tem campo pra todo mundo, né? Às vezes eu vejo bastante pessoas conhecidas, como a gente teve misturinha ali, a gente teve bastante contato com pessoas começando, né? E as pessoas realmente têm essa questão de... Mas não tem, as pessoas não vão comprar o meu produto se eu botar esse valor. Então, como tu vai fazer pra valorizar? Porque se teu tempo vale isso, claro, então tu tem que dar um jeito de valorizar. Então, hoje a gente tem ferramentas gratuitas, né? Que são as redes sociais. Acho que realmente estudar e manter redes sociais são coisas que são indispensáveis, né, hoje em dia, para te crescer em qualquer setor, qualquer, né? Negócio. A gente vê empresas gigantescas de gerações que hoje estão quebrando porque não se adaptaram, né? Então, acho que é fundamental isso. Então, de uma certa forma, resumindo, planejamento, estudo e rede social. Esses seriam teus 3 pontos principais. Conselhos. Não, ok. Legal. E conta um pouquinho pra gente de quais foram os principais desafios que tu enfrentou ao longo dessa jornada aí. Então, tem questões assim que eu acho que eu ainda preciso trabalhar bastante, assim. Mas eu acho que foi lidar com pessoas. Lá, estamos entre amigos aqui. Depois a gente faz uma consulta. Porque realmente, assim, eu me frustrei em lidar com pessoas. Foi uma questão que me doía, sabe? Porque a gente vê empresas super legais, que tem um clima super legal, que as pessoas, né, são unidas, e conseguir fazer com que as pessoas tenham o mesmo objetivo que tu, que elas consigam visualizar a empresa do mesmo jeito que tu visualiza, que elas consigam pensar assim, não, eu vou arriscar e vou dar meu melhor, e elas entenderem que elas têm que se pagar para a empresa poder crescer, enfim, né, foi uma coisa que realmente me machucou. Eu tive pessoas que trabalharam comigo, que viraram minhas amigas da vida, que são pessoas que eu falo diariamente, assim, que eu tenho o maior carinho e maior respeito, mas algumas saíram doídas, né? Porque afinal eu fui chefe, né? Sim.
Então isso me machucou muito e acho que como mulher, assim, a gente sofre mais com essa questão, né? Acho que o homem é mais duro e ok, deu, não deu, vamos lá. Mas pra mim foi uma das coisas que me frustrou. Eu vou entrando nessa como é que eu assim, nesse assunto, né, meio espinhoso de mulher ou homem. Homem que faz psicologia, né, também tem um lado emocional, sentimental, né, mais sensível. Mas enfim, né, homens e homens, mulheres e mulheres. Essa questão de pessoas é complicado, né? Aí é mais meu chão mesmo, né? É a área que eu tenho minha principal condução de trabalho, né? E eu já vi muitas empresas com situações muito semelhantes à tua, né? Que o que eu mais escuto o funcionário não quer vestir a camisa da empresa. E aí tem um divisor de águas na vida do empresário, que é poder... isso, inclusive, assim, uma recomendação que eu faço para todo mundo é fazer o Empretec do Sebrae, que fala muito uma questão de autorresponsabilidade. Se o funcionário não está desempenhando bem, isso é muito duro de falar tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não conseguem aceitar essa visão. Mas se o funcionário não está desempenhando como você queria, a responsabilidade é tua. Por quê? Em primeiro lugar, tu contratou a pessoa. Em segundo lugar, não todo mundo, né? Começou a chorar de novo. Não, mas em primeiro lugar é o empresário que contrata a pessoa. Em segundo lugar é o empresário que treina e decide manter a pessoa ou demiti-la, né? Eu recentemente conversei com dois empresários aí que tocam uma empresa. Eles falaram, não, a gente acho que fez umas 45 reuniões de feedback com o funcionário. Eu falei, não, tu tá brincando comigo, isso é uma hipérbole, né? Tu tá exagerando. Não, cara, realmente foi umas 40 reuniões. Eu falei, bom, acho que vocês demoraram um pouco demais para demitir essa pessoa. Então, sim, como tu disse, né? Às vezes, por uma questão de sensibilidade, tu acaba, será que eu mando essa pessoa embora? Não, e tem também toda a questão burocrática por trás disso. Sim. Primeiro que, né, num ramo de culinária, né, de comida, enfim, o teu lucro não é muito alto, né? A gente ainda tem essa dificuldade de pagar por serviço, né, aqui na nossa região, né? Então as pessoas não entendem que uma água não custa a água, ela custa o freezer, ela custa a pessoa que está servindo, ela custa a louça, né? Tem todo o por trás disso, tem a parte do aluguel também, né? Enfim, então, assim, essa questão burocrática realmente das nossas leis, eu acho que acaba limitando, porque daí tu tem que pagar um monte... Hoje em dia tu não pode botar um funcionário pisar dentro da tua empresa sem já estar com a carteira assinada. Tem uma questão de uma bateria de exames que tem que fazer para estar nesse setor. Além da bateria de exames, tem todo o EPI, que daí tem que ser adequado ao tamanho da pessoa. Então, para te botar uma pessoa ali dentro, o custo já é enorme, tu tem que ter todo, né? Então, assim, a pessoa pisou dentro da tua empresa, é no mínimo 5, 6 mil se ela sair amanhã. Então, eu acho que essa parte, assim, além de, né, poderia ter muito mais pessoas, quem sabe, tipo, em horários alternados, que daí também não dá, porque a pessoa tem que ter um mínimo de horário ou um máximo de horário. Enfim, acho que essas questões burocráticas realmente foi o principal, assim, sabe? Porque, ok, tu fez uma experiência com a pessoa, tu não pode fazer uma semana de experiência, não pode fazer um mês de experiência, tem que fazer 3 meses de experiência, sabe? Então, às vezes, tu já vê na primeira semana que, né? Sim. E também tu não vai contratar uma pessoa super graduada para lavar louça, né? Então, tem questões, assim, burocráticas que realmente nos pressionaram. E a gente começou do nada, né? A gente não foi... Na verdade, quando a gente começou, a gente pegou o FGTS da minha irmã e comprou um forno, né, as formas, e foi isso. Então, a gente realmente... sempre tem 2 tipos de negócio, né? Ou a pessoa que ela vai crescendo através disso, ou a pessoa que tinha algum outro emprego, guardou um bom dinheiro e vai poder investir já por cima, né? Certo. E nós começamos por baixo e realmente o processo é muito mais... dolorido, né? Mais dolorido, mais sofrido. Mais sofrido. Mas eu tenho certeza que o aprendizado também é muito maior. Foi muito bom. Falando essa questão de seleção, lógico, tem diferentes entraves burocráticos que inviabilizam algumas alternativas, né? Mas por isso que eu bato muito nessa tecla com os meus clientes, com amigos, enfim e tal, a questão da importância de selecionar bem. Inclusive eu tenho material no meu canal do YouTube, tenho 2 vídeos que falam sobre seleção, tem material gratuito, tem formulário de seleção, né?
Porque o que acontece? Sim, tu tem um risco muito grande de botar uma pessoa na tua empresa, né? Botar uma pessoa para trabalhar ali para você. No teu caso, ainda mais porque tem outros, exame, EPI, etc. Tem empresas que não têm, né? Toda essa necessidade. Mas mesmo assim é um risco, porque se a pessoa entrou na empresa... mas tem os 3 meses de experiência. Sim, para você pagar menos, digamos. As pessoas, às vezes, até os funcionários, às vezes acham que se for mandado embora dentro dos 3 meses, não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, vai ganhar os direitos, só não vai ganhar a multa do... não pode retirar... Toda essa questão. Mas sabe como é que... Tem um processo seletivo que eu acho sensacional. Sabe como é que é o processo seletivo da Zappos? A Zappos é tipo uma Netshoes dos Estados Unidos. Já ouviu falar? Não. A Zappos, ela faz o seguinte, ela entrevista as pessoas, né? E aí, digamos assim, vou contratar a Sig. Seguinte, passa um mês vindo, vem quando tu quiser, vem aqui, conhece o pessoal, esse aqui é o pessoal do teu setor que tu vai trabalhar e tal, papapá. Vem, trabalha e tal, conhece a galera. Só que aí que tá, tem um porém, né? A Zappos tem uma cultura organizacional tão legal que a pessoa já começa a se fascinar. Ela fica, uau, eu quero ficar aqui. Chega no dia ali do final dessa experiência de, sei lá, 30 dias, enfim, 2 semanas, 30 dias. O cara chega assim e fala, o líder, enfim, tá aqui $2.000 pra ti não aceitar a vaga. Nós queremos te contratar. Se tu não aceitar a vaga, tá aqui $2.000. Agora, se tu aceitar a vaga, esses $2.000 não vão pra ti, mas tu vai ser o nosso funcionário. Diz que 99% das pessoas recusam os $2.000. Porque, né, ou seja, né, tem todo um processo seletivo que escolheu a pessoa certa, com a cultura certa, do jeito certo, né, que é necessário ali pra empresa. A pessoa entra, se apaixona e diz assim, meu Deus, eu vou fazer de tudo pra estar aqui. Pra ficar aqui, né? Então, Tu comentas, né, que tem muito espaço para crescer em Erechim e região. Eu acredito que tem muito espaço para crescer. As empresas no Brasil inteiro, porque são pouquíssimas empresas que a gente vê com estratégias e soluções assim. E às vezes eu escuto, mas isso é coisa de Google, isso é coisa de Boticário, é coisa da, sei lá, da Renault. Não, cara. Tem empresas pequenas ou médias que podem fazer isso, que podem construir essa cultura, né? Mas também vai de muito planejamento, muita estratégia, né? Tem algum comentário a fazer sobre isso? Não, eu realmente acho que né, tem que ter esse capital para essas soluções criativas, né? É muito válido, realmente são seleções muito legais. Mas não, assim, eu entendo. Talvez algumas e tem questões burocráticas também, né? Sim, por exemplo, essa avaliação de 30 dias não dá pra fazer. Não é. Aqui mas, não enfim, tem, a pessoa... Nada que uma criatividade não peça de, por exemplo, sei lá, chega na metade da experiência, tem alguma outra proposta, enfim. Não, mas tem que dá pra pensar, né? Mudando, isso, né? lógico, vai de cada empresa, cada cultura. Tem um outro exemplo que eu acho muito legal, que já que entramos nessa coisa de burocracias, né? Que não dá pra fazer no Brasil, mas nos Estados Unidos tem um negócio que eles chamam de programa furlough, que é basicamente tu pode obrigar o funcionário a tirar até um mês de férias sem remuneração. Que, tipo, é diferente de demitir ou dos layoff, que eles chamam que é um período indeterminado sem remuneração. E o programa furlough normalmente desmotiva muitas pessoas. Só que teve uma empresa, que agora me fugiu o nome da empresa, mas eu lembro o nome do CEO, que era o Bob Chapman. Eles perderam 30% da produção da noite pro dia por causa, sei lá, de um coronavírus da vida. E 30% das vendas, né? Enfim. E aí o que acontece? Começaram a pensar, não, vamos mandar pessoas embora e tal. Eles, não, vamos fazer um programa furlough. Mas o pessoal vai se desmotivar. Só que o jeito que o cara falou foi diferente. Ele falou assim, é melhor que todos nós soframos um pouco do que muitos de nós soframos pouco. Do que poucos de nós soframos muito. Agora eu não sei como é que eu falei, se eu falei certo ou errado. Mas deu pra entender, exato, que cada um sofre um pouquinho. Todos nós, muitos de nós sofremos pouco do que poucos de nós sofremos muito. E aí, nessa maneira que foi apresentado o programa, a moral, em vez de cair, subiu. E aí o que começou a acontecer? Porque isso também lá é permitido. Cada um de nós tem que ter 4 semanas. Mas eu tô melhor planejado aqui nas minhas finanças, eu posso tirar 5. E daí tu tira 3. E o pessoal começou a trocar semanas, então realmente tem... São culturas diferentes, né? São formas de pensar diferentes.
nesse setor de alimentação, nos países na Europa, se tu precisa contratar uma pessoa 10 horas por mês, tu liga a hora que tu precisa, a pessoa, né, encaixa numa agenda diferente, enfim. E, né, a gente tem toda essa questão burocrática realmente. Tipo, a gente tinha dias de movimentos maiores na casa, mas tem que pagar a pessoa a semana toda, porque, né, se vem mais de 2 dias, tem que assinar carteira, tem que... Enfim, então realmente existem muitas questões burocráticas no nosso país que... E às vezes tu acabava, provavelmente, né, não sei, a gente não conversou ainda tão a fundo sobre isso, mas provavelmente tinha dias que tu te pegava vendo assim, pá, tô pagando essa pessoa pra ficar sentada e não fazer nada. Né? E aí como que isso não vai te desmotivar? Né? Então... quando tu para e pensa assim, meu Deus, pra eu manter a casa aberta, eu preciso lucrar R$200 por hora. Quando fica meia hora sem entrar um cliente, tu começa, né, a pensar, né? Então, quando realmente tu bota assim no papel, pra pagar um funcionário o tempo todo, cara, essa pessoa podia estar em casa, podia estar fazendo outra coisa, podia estar em outro serviço, quem sabe ia ganhar mais no fim do, né, no fim do prazo. E assim, eu pensava, mas e os empregos? Daqui a pouco tu podia estar empregando entre as 20 pessoas em vez de 10. Mas enfim, aí daqui a pouco vai começar, né? Discussões, gente. Mas enfim, já falei que a gente não tem que se importar com o que os outros pensam, né? Mas legal. E então, as dicas, tu já deu dificuldades, tu falou essa questão das pessoas. Tem algo que tu gostaria algo que de repente eu não te perguntei, ou a gente não conversou sobre, que tu gostaria de comentar e que talvez as pessoas não saibam, enfim, alguma reflexão final? Então, acho que tem um confronto, assim, que acho que hoje a gente fala muito a questão de fazer o que gosta. E é uma coisa que eu até me incomoda, assim, de vez em quando, porque eu vejo pessoas que têm um talento muito bom para fazer algumas coisas, só que elas ainda não descobriram um prazer nessa coisa, porque eu acho que tu pode ser feliz lavando banheiro, né? Tu tem que... A questão de ser feliz fazendo alguma coisa, acho que é muito mais interna do que, né, não precisa, eu nasci pra isso, acho que ninguém nasceu pra nada, são dons que a gente vai desenvolvendo, né? As pessoas falam, mas tu faz bolacha com muita facilidade. Sim, eu treino desde os meus 12 anos, tô ali fazendo bolacha. Teve um momento que eu cheguei e falei assim, eu não quero mais fazer bolacha, eu odeio fazer bolacha, meu braço dói, eu acordava de noite com meu braço formigado, assim, de dor, e eu fazia muito menos do que eu faço hoje. Então foi realmente botar na balança, pesar e eu criei um amor por isso, sabe? Eu gostava no início, teve um momento que eu odiei e eu tô no momento que eu mais amo fazer bolacha na vida, assim. Então eu acho que sim, a gente tem coisas que a gente vai odiar e nunca vai fazer bem feito, mas eu acho que é muito mais um processo mental de tu pegar e pesar se aquilo realmente vale a pena e descobrindo o amor aos poucos, né? A gente, às vezes, se apaixona de cara por alguma coisa, né? E no fim não é bem aquilo. Com o tempo tu vai se desgastar, com o tempo tu vai entrar em confronto com alguém. Então, acho que tu pode perder o amor por qualquer coisa, tu pode ganhar por qualquer coisa. Então, acho que as pessoas têm que tentar equilibrar sempre, né? Pra ter uma vida de qualidade e encontrar essa... E ir alimentando o amor aos poucos, né? Pra manter. Bem bacana. Até pegando isso que tu falou, eu fiquei lembrando assim, de que tem um vídeo que eu recomendo para quem quiser assistir. Se botar lá no YouTube vai achar, se botar no Google vai achar. É o Segredo Feliz para um Trabalho Melhor. Eu não me lembro se ele é professor ou... Ele tem alguma coisa a ver com a Harvard. Em que ele fala que normalmente as pessoas invertem as coisas. Elas acham que elas vão trabalhar, ter sucesso e ser felizes. Só que quando tu bota a felicidade no fundo, no final da história, ela sempre fica no final. Quando tu tá chegando nela, tu venceu o último cartão, tem mais alguma coisinha mais uma ali, coisinha, né? mais uma coisinha. E aí então ele fala assim, não, a gente tem que partir de um lugar de felicidade, de tipo, cara, tô feliz porque, sei lá, eu tô vivo, porque eu tenho a minha família tá bem, tá todo mundo bem, enfim. E que bom. E a partir disso, trabalhar para chegar lá no que qualquer um de nós entende como sucesso. Eu acho que as pessoas realmente têm essa mesma visão da paixão por uma pessoa com o trabalho. Então, às vezes, ser advogado é tudo. Daí tu chega, começa a fazer... Não é o que eu quero. Porque as pessoas acham que não vão ter trabalho para fazer... Ou hoje em dia, com a nossa geração de internet... Tu vê ali a pessoa, ela é blogueira e ganha por isso. Mas ela tá ali, toda bonita, o dia todo. As pessoas não veem todo o processo por trás. Então, acho que é muito difícil, né? Tu que deve conhecer mais profissões, mais processos do que eu.
tu olhar e falar, não, essa profissão só tem coisa boa. Essa pessoa não se estressa, o trabalho dela é perfeito, é tudo lindo, maravilhoso, né? O que as pessoas às vezes imaginam nessa parte de artesanato. Ah, tu fica aí, teve um fornecedor uma vez que chegou e falou assim, tu fica aí sentado o dia todo só pintando, né? Que coisa boa. Né? Então, tipo, realmente as pessoas não veem o por trás de todas as profissões, né? Todas precisam de dedicação, todas precisam de planejamento, todas precisam de estudo, né? E isso acaba sendo um pouquinho complicado, ainda mais, porque assim, a gente exaltou bastante que as redes sociais são ótimas, sabendo usar, elas são ótimas, mas as redes sociais um pouco influenciam essa visão, porque na rede social o que a gente mostra? Né? A gente mostra o palco, a gente não mostra o bastidor, né? Então a pessoa olhando só o palco, digamos assim, isso é muito massa, mas tu não gravou, sei lá, uma live não, um stories, enfim, dizendo, olha só, tô com gelo aqui no meu braço porque hoje eu cansei de fazer bolachinha, né? Certo? Acho que é isso, né? Isso aí. Pessoal, então foi um prazer imenso receber a Sig aqui. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se desse, a gente continuava falando, né? Vai entrar, de repente, uma hora dessa a gente faz uma live meio informal numa janta e sai até um papo mais caótico aí. Certo? Então, Sig, muito obrigado. Imagina, eu agradeço. Até uma próxima oportunidade.